Oi, gente! Mais uma vez o Fermo Explica tá num formato diferente. Dessa vez a gente vai fazer no formato de live de novo, porque vocês me enviaram muitas perguntas, então não dava pra gente responder tudo por vídeo, então vamos lá responder as perguntas que vocês me enviaram. Conforme for surgindo mais perguntas, a gente aproveita o tempo e vai respondendo também, beleza? Se a sua pergunta for enviada pela caixinha de perguntas, eu vou responder ela através do Stories, tá? Então aqui eu vou responder as perguntas que foram deixadas no comentário, as perguntas que foram enviadas na caixinha de pergunta eu vou responder através dos Stories, beleza? Vamos lá! Bom, a primeira pergunta foi da Shirley. Ela comentou que ela descobriu que ela tem uma labirintite menstrual. E aí ela fala que dias antes da menstruação ela fica enjoada, com uma sensação de mundo rodando e uma pressão nos ouvidos muito estranha. Que o cardio dela já tinha alertado ela que isso podia ter uma relação com hormônios, e aí ela foi no otorrino e ele disse a mesma coisa. Ela disse que acabou pesquisando e encontrou um médico explicando que tem gente que acha que tem problema de labirintite, mas na verdade são sintomas de enxaqueca, que é o que chama de enxaqueca vestibular. E aí ela pede para explicar um pouquinho sobre isso. Bom, Shirley, o que é essa enxaqueca vestibular ou enxaqueca labiríntica? Você vai encontrar com esses dois nomes, tá? Essa enxaqueca vestibular ou labiríntica é aquela que no lugar da aura a gente tem uma tontura. Então, como que acontece? O principal sintoma, o mais marcante que vem primeiro, é a tontura. Então a gente começa com uma tontura e depois a gente vai ter um quadro de dor de cabeça em si. Então essa é uma enxaqueca labiríntica, que tem uma tontura extremamente marcada, bem no comecinho, antes de surgir a dor de cabeça em si, e depois vem a dor de cabeça da enxaqueca, que é aquela dor de cabeça latejante, em metade da cabeça, com aumento da sensibilidade a som, a luz, odores, um enjoo, tá? Mas ela fica marcada porque sempre vem com início de tontura, tá? Aí, mais abaixo, a Shirley tava conversando e aí ela acaba comentando, né, que sofre com enxaqueca e fala novamente que é a questão da menstruação. A tontura vem só no período da menstruação, então normalmente ela não tem tontura, tem as crises de enxaqueca no período normal, mas sem tontura, e durante a menstruação ela tem uma tontura. Shirley, o que acontece? Quando a gente tá no período menstrual, né, quando vai começar o nosso período menstrual, a gente tá lá na TPM, ocorre uma série de alterações nos nossos níveis hormonais. E principalmente as alterações em relação à progesterona estão relacionadas também a alterações circulatórias. E o que acontece? O nosso labirinto, que fica no nosso ouvido interno, ele é extremamente sensível a qualquer alteração de calibre de vaso sanguíneo próximo a ele. Então, essa é uma das justificativas para essa tontura aparecer no período pré-menstrual. O que pode acontecer também é que a gente tem uma retenção maior de líquido e sódio no período menstrual. Tanto é que a gente percebe que a gente fica inchada nesse período, né? Essa retenção maior de líquido e sódio também está relacionada com alterações como tontura, zumbido, ouvido entupido, né? Diminuição da audição. Todos esses sintomas podem acontecer sim no período menstrual, tudo bem? Vamos lá, próxima pergunta. Gostaria de saber, é da Ju, ela perguntou, gostaria de saber se esses medicamentos, amitriptilina, nortriptilina, para evitar as crises, realmente perdem o efeito ao longo do uso e por quanto tempo é indicado. A gente chama de taquifilaxia. O que é isso? É quando o remédio vai passando um tempo do uso e ele vai diminuindo o seu efeito terapêutico. Embora em muitos lugares as pessoas digam que isso não ocorre com os antidepressivos, esses remédios que você disse aqui pra mim, Ju, são antidepressivos, né, e são bastante indicados no tratamento da enxaqueca, saiu uma revisão no ano passado de Harvard mostrando que alguns estudos apontaram que tem uma variação de 9 a até 53% de pacientes que observam sim uma diminuição no potencial terapêutico de alguns remédios antidepressivos durante o tratamento. E aí o que você tem que fazer? Bom, primeiro, não existe um tempo regradinho, certinho de olha, até tanto tempo vai te fazer efeito, depois de tanto tempo vai perder efeito. Isso vai variar de acordo com o seu organismo, beleza? Então você tem que ir observando. Agora sim, se você percebe que você tá com menos crise, quer dizer que o remédio ainda tá fazendo efeito, tá? Mas o que pode ter acontecido, por exemplo, é
as mudanças ambientais, o seu estilo de vida estar diferente hoje daquele que era antes, tá? Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que observar? Ali, a Ju tá aí, valeu, Ju! Então, a primeira coisa que você tem que observar, Ju, é assim, não tá fazendo o mesmo efeito que estava fazendo antes. A gente sempre tem que lembrar que o tratamento medicamentoso é só uma parte do tratamento, né? Então, se a gente não faz mudanças de estilo de vida, a gente fica suscetível a qualquer alteração no nosso dia a dia fazer com que a gente entre num processo de crise mesmo tomando remédio. Então, a gente tem que ter um controle de mudanças de hábito, tá? Mas é importante você relatar pro seu neurologista se você percebeu que tá estranho, que não tá fazendo o mesmo efeito que antes, porque isso pode sim acontecer. Então aí vocês vão ter que olhar para mudança no estilo de vida, vai ter que olhar para dosagem, se precisa aumentar, se precisa diminuir, mas vale sempre lembrar que a melhor opção de todas, sem nenhum efeito colateral, são as mudanças de hábito. A Renata Clark tá aqui também, ó, acabou de entrar, é a maior prova disso. Beleza? Bom, vamos lá. Próxima pergunta é da Elis. Fer, quando tenho crise, tomo Sumax Pro 85. Logo, sinto alívio, sem dor. Agora tenho um novo medicamento, Pazurta. O que acha desse remédio? Eles, tanto o Pazurta quanto o Engalit, eles são da nova classe de medicamentos que a gente chama de anticorpos monoclonais. Eles, oficialmente, são os primeiros medicamentos desenvolvidos para o tratamento preventivo de enxaqueca. Por quê? Porque até então, todos os outros medicamentos que eram usados para prevenção de enxaqueca eram remédios emprestados, como a gente já comentou aqui. Então, eram antidepressivos, ansiolíticos, beta-bloqueadores, antihipertensivos, tá? E aí, observava que eles tinham um impacto e ajudava a diminuir as crises de enxaqueca no tratamento preventivo. Quando chegou esse Pazurta e esse Engalit, tudo isso mudou, tá? Então, o que acontece? Esses medicamentos, eles agem diretamente na causa da enxaqueca. Então, ele vai agir lá no receptor ou lá naquela molécula que está responsável pelo pontapé inicial do processo inflamatório que vai gerar a crise de enxaqueca. Essa é a grande diferença. Quais são os resultados? Muita gente tem apresentado um bom resultado com o Pazurta e o Engalit. Ele é aplicado através de injeções, tudo bem? Uma vez por mês. E aí o tempo vai depender do tratamento e da orientação do seu neurologista. Normalmente, eles indicam pelo menos 3 meses de tratamento com essas aplicações. O problema é que tem um preço bem salgado, né? Normalmente sai em torno de R$800 cada aplicação dessa medicação. Então tem que entrar em contato com o laboratório, porque aí talvez consiga um desconto. Mas é importante relatar também que esse método não está sendo utilizado e indicado por todo mundo. Por quê? Porque ele é um método extremamente novo, né? Embora tenha apresentado resultados satisfatórios, diminuindo até 50% das crises em metade das pessoas que fizeram a utilização dessa medicação, é uma medicação que a gente ainda não tem um conhecimento muito amplo do efeito dela a longo prazo, né? Quando a gente fala de um efeito a longo prazo, para falar de efeitos colaterais, a gente fala de estudos que foram acompanhando o paciente por normalmente cerca de 10 anos. E a gente não tem esse tempo de aplicação ainda do Engalit nem do Pazurta, tá? Então, muitos neurologistas estão indicando com bastante cautela essa medicação. Ali, tem gente comentando que tá usando e é maravilhoso, exatamente. Muita gente tem apresentado excelentes resultados. Uma outra parcela de pacientes que eu já acompanhei não tem apresentado os resultados tão maravilhosos assim. Então vai depender muito do organismo. Deixa eu só responder uma pergunta aqui que alguém fez pra mim. O tema de hoje é Fer me explica. Tô tirando as dúvidas que vocês mandaram pra mim no final de semana e mandaram ontem, né, no domingo, e vou deixar um espaço aberto pra responder mais perguntas. Sim, eu tenho vídeos no canal no YouTube, é só você procurar Empoderamento na Enxaqueca que você me encontra no YouTube também. Beleza? Deixa eu ver a próxima pergunta. A Carol comenta assim: sei que o café é um dos itens proibidos para quem tem enxaqueca. Já tentei parar de tomar o café, mas percebi que nos dias que não tomo café, tenho dor de cabeça ao longo do dia. Realmente devemos parar o uso ou só consumir com moderação? Ou depende muito de pessoa para pessoa? Estou amando seus conteúdos. Carol, fico muito contente que você esteja gostando, tá? A primeira coisa que você tem que entender é por que você tem dor de cabeça no dia que você não toma café.
Porque, muito provavelmente, você toma café todos os dias há muito tempo. Ou você toma ele há muito tempo, ou você toma doses grandes todos os dias há pouco tempo. E o que acontece? Essa cafeína, ela dá na gente, a gente acaba se viciando no efeito dessa cafeína. É por isso que, se você for lembrar lá, quando a gente começa a tomar café, a gente toma só um dedinho. E aí a gente vai pegando gosto, principalmente se a gente toma café para se manter mais acordado no trabalho. E aí a gente vai aumentando a dose e quando a gente vê, a gente chega no escritório com aquela canecona já pronta para encher de café. E aí isso já mostra o quanto o café torna a gente dependente, né, da cafeína. A cafeína, ela é viciante, a gente vai dependendo cada vez de doses maiores dessa cafeína. E aí o que acontece? No dia que você fica sem tomar o café, você vai ter uma crise de abstinência de cafeína. E a crise de abstinência da cafeína, ela vem com um sintoma de dor de cabeça, que parece muito com da enxaqueca. Não é a enxaqueca, mas parece muito com a enxaqueca, que é uma dor de cabeça pulsada, tá? Então, se o ideal é reduzir ou tirar, o ideal, cara, de verdade é tirar. Mas essa retirada tem que ser muito gradual, para não te dar esse efeito de abstinência, entendeu? Então, assim, por que tem que tirar, Fer? Tem até uma pergunta que mandaram, acho que não sei se tá aqui, mas eu já vou até responder. Fer, mas eu posso tirar o café normal e começar a tomar o descafeinado? Pode. Ele acaba sendo melhor do que o café normal, mas ele não é o ideal ainda. Por quê? Porque o ideal é a gente fazer a retirada dessa cafeína. Quando a gente fala de café, não é só a cafeína que é hiperestimulante para o nosso sistema nervoso central. Existem diversas outras substâncias dentro daquele mesmo café que vão fazer com que o nosso cérebro fique mais agitado. E um cérebro mais agitado, para alguém que sofre com enxaqueca, é extremamente perigoso. Por quê? Porque potencializa o risco de você entrar numa crise de enxaqueca. É por isso que a gente recomenda sim a retirada do café, mesmo do café descafeinado. Agora sim, aqui não é radicalismo. Então assim, o que eu prezo? Eu prezo para que seja uma retirada tranquila, para que seja uma retirada gradual. Fer, então eu posso começar diminuindo a quantidade e aí eu substituo pelo descafeinado e aí eu vou diminuindo a descafeinado? Pode. Essa é uma forma tranquila da gente fazer essa transição, para que você não tenha uma crise de abstinência por falta da cafeína, tá? Então é muito importante, essa é outra coisa importante observar. Por isso que pode ser que você troque um café comum por um café descafeinado e você não tenha dor de cabeça, porque ele também vai estar hiperestimulando o seu cérebro ainda, tá? Então você ainda vai estar com um estimulador a mais no seu corpo e você não vai ter essa abstinência desse estimulador. Tudo bem? Vamos lá. Próxima. A Silvia. Tomo naratriptana quando a crise vem e graças a Deus o efeito imediato. Olha que maravilha. Para mim é milagroso. O problema são as crises frequentes. Meu neuro pediu para eu parar de tomar anticoncepcional e pôr um DIU. Há uns 10 anos tomo desogestril com 28 comprimidos para não menstruar. A dúvida é, só o DIU pode resolver? Bom, o desogestril, ele costuma ser indicado por bastante neurologistas, né, que tem o objetivo de cessar a menstruação. Por quê? Porque muitas mulheres têm uma piora do seu quadro de enxaqueca durante o período menstrual. O DIU pode ajudar? O DIU pode ajudar sim, porque o DIU também vai cessar a sua menstruação. Agora, tem que observar a sua vontade, tá? Porque assim, de uma certa forma, os dois vão cessar a sua menstruação, a não ser que você tome esse desogestril e ele não esteja sendo suficiente para controlar a sua menstruação. Ainda assim, você esteja menstruando, tá? O que pode acontecer. Aconteceu comigo, por exemplo. Mesmo tomando desogestril, continuei tendo ciclos menstruais normais, tá? Aí, nesse caso, o DIU vai ser mais eficaz, tá? Mas isso vai promover uma grande mudança se você sofre com enxaqueca menstrual pura. Se você sofre com enxaqueca só no período menstrual. Agora, se você sofre com enxaqueca em outros períodos e essa enxaqueca piora no período menstrual, aí não tem jeito. A melhor coisa, a melhor forma é através das mudanças de hábito. E aí não vai adiantar você fazer assim, eu vou menstruar daqui uma semana. Então essa semana eu vou comer certo, eu vou dormir direito, eu vou fazer atividade física, eu vou me hidratar. Não vai adiantar, tá? Por quê? Porque pro nosso corpo, né, no ciclo menstrual ter uma repercussão dessas alterações ambientais que a gente faz, alterações de rotina e de estilo de vida, a gente precisa de um ciclo. Então, assim, o ideal é a gente fazer essa mudança começar quando?
acabou meu ciclo agora, né? Meu último dia de menstruação foi hoje. Então agora, a partir de hoje, eu vou começar as mudanças de hábito. E aí sim, no próximo ciclo, você com certeza vai ver uma mudança significativa na diminuição da intensidade dessa dor. E talvez a dor nem apareça, tá? Nesse período. Talvez você sinta o comecinho de uma crise, mas você não vai entrar em crise nesse período menstrual, porque todo o resto dos fatores vão estar em equilíbrio, tá? E aí lembro que eu sempre falo pra vocês, nunca um fator isolado, um fator sozinho, é capaz de desencadear uma forte crise de enxaqueca. Você pode até ter um comecinho de uma dor com um fator isolado, mas você não vai entrar em crise com um fator isolado. Então, se a gente mantém em equilíbrio todos os outros fatores, quando você tiver as alterações menstruais, né, hormonais do período menstrual, você não vai entrar numa crise de enxaqueca forte, beleza? Vamos pra próxima. Belinha mandou assim: eu tenho enxaqueca próxima a ficar menstruada. Sofro por 1 dia e meio a 2. No mês de julho, eu tomei chamate todos os dias pela manhã e alguns dias à tarde. Não tive enxaqueca. Será que o mate ajudou? Com certeza, Belinha. Aí já é a chance de eu explicar. Eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso pra vocês. Mas por que o chamate ajudou a Belinha? Por quê? Porque o chamate contém cafeína. Uai, Fer, você tá falando até agora que não pode tomar cafeína e agora você tá falando que a cafeína ajudou ela? Pois é, o que acontece, e aí eu recebi muitas perguntas em relação a isso, a resposta serve tanto para o medicamento analgésico que tem cafeína, quanto para esse chamate que ela tá tomando, tudo bem? Doses pequenas de cafeína, né, podem ajudar a diminuir momentaneamente a dor. Por quê? Porque a cafeína, em doses pequenas, ela promove a vasoconstrição. Então, aquele vaso que tá grande, que tá pulsando na nossa cabeça durante a crise, ele fica um pouco menor. Passa menos sangue, com menos velocidade nesse vaso, e aí você deixa de hipersensibilizar alguns nervos dessa região da sua cabeça e você vai ter uma diminuição do sintoma doloroso, tá? Agora, é por isso que nesse caso ela sentiu uma melhora. Provavelmente ela não era adepta da cafeína, então ela não tomava café sempre. E aí quando ela tomou esse chamate, que tem uma dose menor de cafeína, ele apresentou o efeito de um analgésico no corpo dela. É mais ou menos isso. Fer, posso então tomar o analgésico assim toda vez que eu tiver com dor? Não. Por quê? Lembra que o uso excessivo de analgésicos gera aquela cefaleia rebote, né? Então você vai ter ou a cefaleia por uso excessivo de analgésicos. Por quê? Porque você começa a tomar o analgésico, ele vai diminuir momentaneamente a sua dor, o efeito desse analgésico passa, mas você ainda tá em crise, então você sente dor de novo. E aí você toma outro remédio. E aí você acaba observando que você vai tomar os remédios continuamente. Você acaba começando a tomar esses remédios todos os dias. E aí, o que esse remédio analgésico, que tem a dose de analgésico todos os dias faz? Ele faz com que você não consiga sair de crise. Então, a partir daquele momento, você vai ter dor de cabeça todos os dias. Entendeu? Você não vai conseguir sair da crise. Fica muito difícil. Então, o remédio, ele pode ser pode te ajudar, ele pode te ajudar, mas vai depender da frequência e da dose em que você toma ele. Se você toma um analgésico 2 vezes no mês, tudo bem, a gente não considera isso um exagero. Mas mais do que isso já passa a poder desencadear uma cefaleia por uso excessivo de analgésicos. E aí fica muito difícil você sair desse ciclo vicioso. Quem tá em acompanhamento comigo, tem várias meninas que estão aqui na live hoje, sabe que essa é uma das partes mais difíceis do nosso tratamento, que é a retirada desse analgésico. Porque muitas de vocês estão vivendo há tanto tempo com dor, que o analgésico já virou remédio diário, né? E a gente acha que tá se ajudando, mas quando você consegue se livrar desses analgésicos, você vai perceber uma diminuição significativa na sua frequência e na sua intensidade de dor. Bom, vamos para a próxima. A Cris mandou assim: Fer, o anticoncepcional pode ser um dos gatilhos para enxaqueca? Preciso tomar por causa do meu cisto no ovário. O médico receitou para diminuir. Cris, o anticoncepcional depende da linha. Tem gente que até pede para você fazer a retirada desse anticoncepcional. Em alguns casos, o anticoncepcional ajuda a regular o período menstrual. E aí, com isso, você tem uma diminuição na frequência e um controle maior na questão das suas dores, das suas crises, quando elas estão associadas ao período menstrual. Agora, assim, se você tem o cisto no ovário, você não pode parar de tomar esse anticoncepcional. É
muito importante seu neurologista conversar com a sua ginecologista, porque fica uma coisa muito louca na sua cabeça, né? Muito provavelmente a sua ginecologista falou assim, olha, não pode parar o anticoncepcional, e aí seu neurologista pede pra diminuir. Primeiro que não tem como diminuir anticoncepcional, né? Anticoncepcional ou você toma ou você não toma. Não tem como diminuir, tá? Então eles precisam entrar num consenso. Fer, como é que vai ser esse consenso? Tem que pesar, primeiro, você tem crise só no período menstrual? Se você tem período só no período menstrual, vocês podem observar a possibilidade do DIU, como a gente já conversou aqui. Agora, se você tem crises em outros períodos e uma piora no período menstrual, não tem jeito, não tem como fugir, é mudança de hábito. Vem fazer mudança de hábito que a gente consegue sim diminuir a frequência e a intensidade da dor nesse período menstrual também. Tudo bem? Vamos lá, a Odete. Só tem uma coisa a dizer. Enquanto não se muda de hábitos, a dor não irá embora. Não adianta marcar desse ou daquele remédio. É preciso combater as causas da enxaqueca, mudar a alimentação, exercício, sono, sol, etc. Mudei meus hábitos há 3 meses. Hoje sou outra pessoa. Não é fácil, mas é possível viver sem dor. Maravilhosa! É isso, gente. Vou trazer ela pra falar aqui no meu lugar, porque é isso, tá, gente? Não tem como achar que só com remédio a gente vai conseguir resolver. Não tem como a gente achar que sem mudar hábitos vai ser suficiente pra gente ter controle das nossas crises, tá? A gente precisa fazer mudanças de hábito. A gente vai ter tratamentos com mudanças de hábito que sozinhos vão ser capazes de controlar crises, mas a gente raramente vai encontrar um remédio que sozinho é capaz de fazer o mesmo, tá? Então o ideal é sempre uma associação. Existir um medicamento preventivo basal, mas evitar medicamentos abortivos de crise, porque a gente vai abortar a crise com mudança de hábito, beleza? A Jessi Braga mandou assim, ó. O que fazer pra evitar auras? Queria sentir o dobro da dor do que ficar praticamente cega por alguns minutos. Essa aura visual, ela é extremamente complicada, né? Eu já tive vários pacientes com ela. A limitação que ela causa é extremamente grande. Mas, infelizmente, não existe um tratamento específico para aura, tudo bem? Só que, vamos lá, pela linha lógica. A aura, ela vem um pouquinho antes da crise de enxaqueca, certo? Se a gente... da crise de enxaqueca não, perdão, gente. Um pouquinho antes da dor de cabeça em si, certo? Então, se a gente consegue evitar a crise, o comecinho, porque antes da aura, não sei se vocês lembram, eu fiz um vídeo com as 4 fases da enxaqueca, dá uma olhada. A gente tem primeiro o pródromo, depois a aura, depois a cefaleia, depois o pós-dromo. Então, antes da aura, tem o pródromo. Se a gente consegue, no pródromo, controlar a crise de enxaqueca, ela não evolui com aura, com cefaleia e pós-dromo. Tudo bem? Então, como que a gente pode fazer o tratamento para diminuir essa aura que hoje para você é mais incômoda do que a dor de cabeça em si? A gente tem que fazer um tratamento preventivo do mesmo jeito para tratar a enxaqueca. Se a gente não fizer um tratamento focado na enxaqueca, a gente não consegue diminuir essa sua aura. Elas estão juntas, não tem como separar uma da outra. Então, quando a gente consegue diminuir a frequência das suas crises, a gente diminui os episódios de aura também. Tudo bem? Antes de eu terminar de ler aqui, alguém tinha feito alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. A Silvia perguntando: você ouviu falar em um aparelho que põe na testa enxaqueca top? Olha, Silvia... Peraí que tem mais uma pergunta que eu preciso ler depois. Silvia, já ouvi falar, não tenho certeza se é esse, mas tem um outro equipamento que se põe na testa também. Tem uns que põe no pescoço, tem uns que você liga nas costas, tá? Como que funciona esses instrumentos? Eles são eletroestimuladores, tudo bem? Fer, esses eletroestimuladores fazem efeito? Fazem. Mas o que acontece? Né? Eles têm efeito de inibir a nossa recepção, os nossos receptores de dor nesse momento que a gente está aplicando eles, e eles eles agem dessa forma por um período prolongado. Então, mesmo quando você para de fazer essa eletroestimulação, você vai sentir, você pode sentir um efeito terapêutico ainda, que é uma diminuição da sensação de dor, porque promove um relaxamento muscular também. Agora sim, oferece a solução para quem sofre com enxaqueca? Não. Por quê? Porque a enxaqueca não é causada só por tensão muscular,
tá? Então, assim, a eletroestimulação, ela vai funcionar quando você vai fazer ela lá com o fisioterapeuta, que vai fazer todas as mobilizações necessárias, quando ela tá junto de um esquema de tratamento que engloba mudanças de hábito, que engloba técnicas para diminuição do estresse, que vai englobar técnicas de respiração, de relaxamento. Aí sim, se a gente incrementar essa eletroestimulação desse aparelho, pode potencializar um efeito de melhora. Agora, ele isolado, gente, não é a solução, tá? Então, antes de você gastar dinheiro com isso, tente as mudanças de hábito. Vale muito mais a pena porque é algo pra sua vida inteira, tudo bem? Eu vou terminar de ler as perguntas, mas tem mais uma pergunta aqui. Fer, o suco de água de coco com as folhas do salsão faz mesmo efeito que os talos ou não? Olha, eu nunca fiz com as folhas. Eu sempre faço com talo, porque as maiores propriedades do salsão, elas estão no talo e não na folha, tá? É por isso que a gente usa o talo. Você pode guardar essas folhas e usar, por exemplo, quando você for fazer um frango cozido na panela de pressão. Então você coloca essas folhas lá, coloca o frango, coloca cenoura, batata, põe a água, deixa aquele frango cozinhar naquela panela de pressão. Você vai ver que dá um gosto maravilhoso essas folhas desse salsão, tá? Mas a maior parte dos nutrientes dele estão no talo, então é por isso que a gente utiliza o talo de salsão. A Taninha, já vou responder sua pergunta, deixa eu só ler mais uma daqui pra gente não correr o risco de eu falhar com esse pessoal que já tinha mandado. A Jenny Lucy mandou: posso comer uma quantidade pequena de arroz no meu almoço? Porque sei que se transforma em carboidrato e açúcar depois de estar no meu organismo. Sim, o arroz, ele é um carboidrato, tá? O que acontece? Esse carboidrato, ele vira, principalmente que ele é um carboidrato, ele vira mais rápido açúcar no nosso sangue, tá? E qual que é o grande problema que gira em torno disso? Tem a questão do fato do arroz ser um grão, e aí tem a questão dos antinutrientes, que a gente já falou aqui, eu fiz um vídeo sobre isso também. E tem o fato dele gerar um pico de glicemia seguido de um pico de insulina, tá? O que eu sempre falo para as minhas pacientes? Existem linhas muito diferentes. Hoje, graças a Deus, existem linhas diferentes no tratamento da enxaqueca, tá? A linha que eu sigo ok, se você retirar todo carboidrato, que isso é impossível, tá, gente? Tem carboidrato não só na massa do pão, tem carboidrato em vegetais também. Então, assim, não tem como você tirar todo o carboidrato da sua alimentação. Não existe ninguém vivo que consiga continuar vivo sem nenhum carboidrato. O carboidrato é importante para o nosso corpo, até para a absorção de substâncias como triptofano, que é extremamente importante para melhorar a qualidade do nosso sono, tá? O carboidrato tem um papel extremamente importante. Então, o que eu converso com as minhas pacientes? Tá? A gente faz uma redução, tá? Então, a gente diminui a quantidade que a gente costuma consumir. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de comer arroz e feijão todos os dias. E isso é uma quantidade exagerada, sim, de carboidrato, tá? Porque feijão também é carboidrato. Então, a gente consome uma quantidade muito grande de carboidrato, muita energia, que muitas vezes a gente é sedentário, fica em casa o dia inteiro e a gente não vai gastar essa energia, ela vai, esse carboidrato, ele fica mais tempo na nossa corrente sanguínea, na forma de açúcar, vai gerar o pico de glicemia, o pico de insulina, isso não é legal para quem sofre com enxaqueca, mas comer um arroz com feijão, eu não falo pra ninguém, gente, para com isso, tá? O que a gente combina é, vamos comer umas 2 vezes na semana? É o suficiente, não é? Mata à vontade. Por quê? Quando você entra nessa neura de uma dieta muito restritiva, obviamente, uma parcela das pessoas que sofrem com enxaqueca precisam de uma dieta extremamente restritiva. Uma parcela precisa mesmo, mas essa parcela é a minoria e não a maioria, tá? Então, quando você entra nesse processo de uma neura alimentar, você gera o que no seu corpo? Você gera muito estresse. E aí você vai perceber que muitas vezes, mesmo comendo tudo direitinho, ainda assim você sente dor. E aí o que vai vir com isso? Vai vir o sentimento de frustração. Porque você vai falar, pô, eu tô fazendo tudo certo, eu vi lá que se comesse isso, se não comesse aquilo, eu não ia mais ter dor, e eu tô com dor, então eu tô fazendo alguma coisa errada. Essa frustração vem com culpa, tudo isso gera um nível muito elevado de estresse pro seu organismo, e aí, muito provavelmente, você vai continuar tendo crises de enxaqueca, sim, pelo nível elevado de estresse.
Então eu prefiro sempre uma coisa mais suave. E o que pode acontecer é, você pode observar que reduzindo o consumo desse carboidrato, desse arroz, por exemplo, você vai observar, você reduziu para 2 vezes na semana. Você vai observar às vezes que você se sentiu muito melhor. E aí, o fato de você se sentir muito melhor, ele vai ser um potencializador para você querer fazer uma retirada. Mas você já teve um feedback positivo dessa retirada, entendeu? E aí faz sentido de verdade para você remover. Agora, você remover o alimento porque você ouviu alguém dizer que tinha que excluir ele da sua vida, é um pouco complicado. Porque se você remove e não percebe melhora, você se desmotiva e você se frustra. Tá? E esses sentimentos são muito complicados para as pessoas que sofrem com enxaqueca porque potencializa as suas crises, tudo bem? Deixa eu ler a pergunta da Taninha. Como fazer exercícios com dor? Você falou que precisa ser todos os dias. Vou tomar só um golinho de água, já te respondo. Vamos lá. Como fazer exercício com dor? Primeiro, tá? O primeiro passo é, se você sofre com cefaleias, né, com enxaqueca ou cefaleia tensional todos os dias, a mudança tem que ser muito gradual. Então, como que você vai começar? Vontade de levantar e fazer atividade física você não vai ter mesmo, tá? Mas você vai ter que ter o quê? Esse comprometimento com a sua saúde e com você. Então, vamos lá, todos os dias eu vou começar vamos começar com 5 minutinhos, se você é extremamente sedentária e sente dor todos os dias. 5 minutinhos eu vou fazer uma caminhada. E aí, semana após semana, você vai aumentando esse tempo. Fer, mas tem dia que eu tô com uma dor muito intensa. Quando você tá com uma dor muito intensa, você não faz, tá? Porque não vai melhorar a sua dor. Até porque esse esforço físico da caminhada pode potencializar a sua dor, ainda mais se você for exposta a muita luminosidade, se for um dia que estiver muito claro, então tudo isso pode potencializar a sua dor. Mas, no começo, você vai estar com dor todos os dias. Agora, conforme você vai criando a mudança de hábito, você vai deixar de sentir dor todos os dias, e aí você vai ter aquele parâmetro assim, ó. Se a dor tá leve ou moderada, eu vou fazer atividade física. Por quê? Porque essa caminhada, essa atividade física, tem grande chance de diminuir a intensidade da minha dor. Fer, mas por que isso acontece? Isso vai acontecer por conta da serotonina que a gente libera durante a prática dessa atividade física. Ela vai agir no nosso cérebro como um analgésico natural. Então é como se você tivesse tomado um remedinho, mas na forma natural, na forma de atividade física, tá? Então, mesmo quando você tá com uma dor leve a moderada, leve em consideração o benefício que você pode trazer com essa prática da atividade física, mas faça uma prática de atividade física moderada, tá? Então você não vai exagerar, você vai fazer uma caminhada leve. É importante ressaltar, Taninha, que essa atividade física, ela tem que ser aeróbica, tá? A gente não tá falando aqui de puxar peso na academia, tá? A gente tá falando de uma caminhada, de uma corrida, de dança, por exemplo. São opções de bicicleta, natação, são algumas opções muito bacanas aeróbicas que você pode incrementar e vai melhorar muito a sua qualidade de vida e vai começar a equilibrar isso que tá tão desequilibrado e que proporciona o surgimento das crises de enxaqueca, tudo bem? Deixa eu ler aqui. A Joselma perguntou assim: enxaqueca acusa no exame de eletroencefalograma ou tomografia? Como saber se não é labirintite ou se são os dois juntos? A Joselma tá aqui, né, Joselma? Eu te vi já entrando. Então, ele não vai acusar, tá? Por que a gente chama a enxaqueca de uma doença invisível? Porque ela não aparece nos exames de imagem. Você pode fazer tomografia, eletroencefalograma, ressonância magnética, eles vão vir todos normais, tá? Por isso que a gente fala que é uma doença invisível. Quando você vai lá fazer o exame, você não enxerga ela no exame de imagem, tá? A questão de você saber se é uma labirintite ou não, o melhor médico que pode te ajudar, se você suspeita muito que é labirintite, é o otorrino, tá? Agora sim, lembra do que eu falei, né? A labirintite em si, ela não vem com uma dor de cabeça, tá? Então, se você sente a tontura e depois vem a dor de cabeça, a chance muito maior de ser uma enxaqueca labiríntica ou uma enxaqueca vestibular do que uma labirintite, tá? Bom, vamos lá, vamos ler as outras perguntas aqui. Oi, Fê, o travesseiro tem relação com a dor? Pode ter, Tati, tá? A gente tem que observar. Tô devendo esse vídeo do travesseiro, eu vou fazer pra vocês também, tá? Como que a gente escolhe a altura certa do travesseiro? A altura certa do travesseiro, quando a gente mede
o nosso pescoço e o nosso ombro, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Ai, Fer, faz tanto tempo que eu estudei esses negócios de geometria, o que é um ângulo de 90 graus? É assim. Então, ele tem que ficar retinho. Se ele ficar assim, ele tem menos de 90 graus. Isso quer dizer que seu pescoço vai ficar assim, tá? Se ele ficar assim, ele tem mais de 90 graus. E aí, seu pescoço vai ficar assim no travesseiro. Vamos imaginar aqui. Peraí. Vamos imaginar que o travesseiro tá aqui, tá? A minha cabeça, eu tô deitada. O meu ombro, ele tem que estar esticadinho, retinho. Se a minha cabeça estiver assim, ó, eu não tenho um ângulo de 90 graus aqui. E isso vai comprometer minha musculatura do pescoço. Por quê? Porque essa musculatura aqui, ela vai ficar muito esticada. E essa musculatura aqui vai ficar muito encolhida. Se meu travesseiro é muito alto, ele vai ficar assim. Então, a gente vai esticar muito essa musculatura e essa aqui fica encolhida. Então, o ideal é que ele seja 90 graus. Fer, mas como que eu vou saber isso na hora de comprar? Você pode medir a distância do seu ombro até o seu pescoço. A distância do seu ombro até o seu pescoço vai ser a distância, vai ser a espessura do seu travesseiro, tá? Então, essa é uma das dicas. Outra dica importante, procure sempre dormir de lado. Essa é a melhor posição para quem sofre com enxaqueca. Dormir de lado. Beleza? Vamos lá, vamos ver se tem mais pergunta. É normal inchar um lado do rosto quando a dor está muito forte? Pode acontecer. E o pior, sabe o que acontece, Nil? Esse inchaço, quando você sofre com dor muito constante, todos os dias, esse inchaço, ele pode se tornar meio crônico. Então, todos os dias você olha pra sua cara e você percebe ela mais inchada, mesmo no dia com dor menos intensa, tá? Esse inchaço na face também é um dos sintomas da enxaqueca. Gente, pra quem não sabe, pra quem é novo aqui, que são essas perguntas que eu tô respondendo? Todo domingo eu posto um stories e posto uma foto pra vocês mandarem as perguntas pra vocês. Todas as perguntas vão ser respondidas, tá? Às vezes não dá tempo de responder elas todas no vídeo, mas aí eu entro em contato com vocês em box. Ou quando são muitas perguntas, como foi hoje, a gente acaba fazendo uma live mesmo. E as perguntas que vocês mandam lá na caixinha de perguntas, eu respondo via stories, tá? Deu? Quando não dá tempo de preencher responder essas perguntas, eu mando no Stories, eu respondo pra vocês através do Stories ou inbox, tudo bem? Pera só um minutinho, gente, que parece que tá acabando minha bateria. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai. Agora foi, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Como descobrir o que desencadeia minhas crises? Grazi, o que você faz? Você faz um diário da enxaqueca. Se você não fez, na minha bio tem o link, tá? É só você pegar esse link, clica lá, vai chegar uma confirmação no seu e-mail. Você tem que ir lá no seu e-mail, clicar lá e aí você vai baixar o diário. Você começa a preencher esse diário e ele ajuda a identificar quais são os principais desencadeadores. Se você tiver com muita dificuldade, a gente marca uma consulta, eu te ajudo a identificar esses desencadeadores e a pensar nas estratégias que a gente pode ter para controlar esses principais fatores que alteram o equilíbrio do seu corpo e propiciam para que você entre em crises de enxaqueca, beleza? A Mary mandou qual é o melhor remédio. O melhor remédio é atividade física, é sono adequado, é alimentação saudável. Gente, não tem um remédio específico que sirva para todo mundo e não tem um remédio que trate a enxaqueca amplamente. Então, assim, a gente precisa fazer mudanças de hábito. É uma associação, tá? De um preventivo adequado com uma mudança de hábito adequada. Chá de gengibre ajuda? Ajuda muito. O gengibre, dos componentes naturais que a gente tem, ele é o melhor anti-inflamatório que a gente poderia ter. Mas você precisa cautela se você sofre com pressão alta. Ele pode aumentar um pouquinho a pressão. Então, se você sofre com pressão alta, tem que tomar cuidado com quanto desse gengibre você vai ingerir. Tudo bem? Magnésio ajuda a diminuir a dor? Joselma, ajuda. Ajuda para uma grande parte da população que sofre com enxaqueca. Fiz um vídeo sobre isso que eu explico os resultados dos últimos estudos, que mostram uma diminuição muito significativa, tá? Mas eu já vou te trazer, mais uma vez, tudo que
que não é natural, tudo que não é mudança de hábito específico, personalizado pra você, ele sofre com essa possibilidade de não ter o efeito que você espera, tá? Então tem gente que consome, né, essa suplementação de magnésio e tem uma resposta excelente, com diminuição de até 50% dos dias de dor, mas tem gente que faz essa suplementação com magnésio que não percebe melhora. Então, o ideal é a gente não se agarrar firmemente a qualquer coisa externa, tá? A gente tem que se agarrar às mudanças de hábito, por quê? Porque elas vão partir de nós. E aí, quando a gente fala de mudança de hábito, eu trabalho sempre no que você está disposta a fazer hoje por você, tá? Então é um tratamento extremamente personalizado. E aí isso faz com que você se sinta mais motivada, porque a gente encontra numa conversa acolhedora, que é uma coisa muito difícil de vocês encontrarem hoje em dia, a gente encontra o que não tá legal, né? Se tem fator emocional envolvido, se é um fator meramente alimentar, se é um fator de sono, se é um fator de atividade física, e aí a gente vai conseguindo identificar e eu vou trazendo as sugestões e com base na vontade que vocês têm e no quanto vocês estão disponíveis e no momento da vida que vocês estão vivendo, vocês conseguem fazer as mudanças adequadas. Vamos lá. Mais gente perguntando de magnésio. Teve gente perguntando, mastigar hortelã ajuda a diminuir as dores durante a crise? Mastigar hortelã ajuda muito com enjoo. Eu não conheço ninguém que tenha me relatado que melhorou a questão da dor. Em relação ao enjoo, funciona muito bem, tá? Agora, em relação à dor em si, eu não conheço ninguém. Se você já experimentou e fez efeito pra você, você comenta pra mim, que é uma novidade pra mim, tá bom? Eu tenho enxaqueca só no período menstrual, mas agora estou entrando em climatério. Óleos essenciais são bons para enxaqueca? Como usá-los? Bom, eu fiz um vídeo sobre esses óleos essenciais também já. Se vocês procurarem, eu explico mais detalhadinho nesse vídeo. Mas o que acontece? Algumas pessoas sentem sim uma melhora, mas a gente não tem estudos científicos que comprovem. É a mesma coisa que eu falo pra vocês do Tanaceto, por exemplo. Eu trago a informação pra vocês porque vocês me pedem essa informação, tá? Mas tanto os óleos essenciais quanto o Tanaceto, por exemplo, a gente não tem comprovação científica. Então, a gente não tem como medir. Não foi feito algum estudo que meça se funciona mesmo ou se não funciona, tá? Tem pessoas que sentem uma melhora com a utilização desses óleos essenciais, tem gente que não sente diferença nenhuma, tá? Então, acaba sendo um critério de vocês experimentarem. Eu não tenho relatos de pacientes que pioraram, tá? Não pacientes que eu acompanho, mas nenhum paciente que eu acompanho hoje faz a utilização desses óleos essenciais também. Então, vai depender muito do seu organismo, né? Para algumas pessoas vai ter uma resposta positiva e para outras vai ser indiferente, tá? Vamos ver. O pessoal agradecendo. Oi! O pessoal entrando. Obrigada, fico feliz que vocês estejam gostando. Às vezes me pego com uma caneta furando minha cabeça pra aliviar a dor. Elis do céu, que isso? Menina, não! Eu tinha vontade de bater a cabeça na parede também de vez em quando. Não era com a caneta, era de bater mesmo assim a testa pra ver se doía em outro lugar, tá? Isso mostra o quanto você já tá exausta, enquanto você tá chegando no seu limite de tolerância de dor, no seu limite de tolerância com a sua enxaqueca. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar essa sua relação com ela. A partir do momento, Fer, como assim? Tem que mudar, tem que aceitar essa desgraça? Pois é, na verdade não é aceitar. É uma das coisas que eu tava conversando muito hoje com as pacientes, algumas estão aqui hoje. A gente precisa distinguir dor do sofrimento, tá? A dor física com o sofrimento que isso acarreta, tá? E aí, às vezes, pode parecer besteira a gente ouvindo alguém falar, mas quem tá falando isso pra vocês é alguém que, depois de muito esforço, conseguiu fazer essa dissociação. E tem pacientes que estão aqui hoje que também estão conseguindo fazer essa dissociação entre dor da enxaqueca e sofrimento. E aí isso faz com que a dor, a gente vai sentir a dor física, mas ela não tenha um impacto tão grande na nossa vida. Agora, Eli, se você tá em crise agora, tenta fazer o gelo 20 minutinhos na região da cabeça onde tá doendo. Esse gelo, ele faz os vasos do nosso cérebro, da região onde a gente tá
colocando gelo, diminui um pouquinho do calibre, então o sangue passa com menos velocidade, e isso dá um alívio na sensação dessa dor pulsada que a gente sente com a enxaqueca. Tenta e aí você entra em contato comigo, qualquer coisa. Vamos lá. Fer, qual está e detecta a enxaqueca? Não entendi direito a pergunta, não sei, não entendi direito. Se você quer saber como que sabe se tem enxaqueca com aura, acho que é isso. Como que identifica se você tem enxaqueca com aura? Bom, existem 3 principais tipos de aura, tá? A aura visual, como que ela vai se apresentar? A aura, ela sempre aparece um pouquinho antes da dor de cabeça em si, tá? Como que vai se apresentar a aura visual? Você vai enxergar ou pontinhos pretos ou pontinhos brilhantes no seu campo visual, ou você vai enxergar uma visão embaçada, você pode enxergar zigue-zague, você pode perder uma parte do campo visual, então momentaneamente ficar sem enxergar nada, tá? Esses são alguns dos sintomas da aura visual. A gente pode ter aura motora e sensitiva também, ou sensorial. A aura sensorial é aquela que a gente sente formigamento, queimação em uma parte do nosso corpo, normalmente na metade do corpo, onde a gente sente a dor de cabeça também, tá? E a aura motora, ela vem até com uma alteração de fala. Então, é quando um pouquinho antes da crise, você não consegue, você quer falar, mas você não consegue, a palavra não sai. A ideia tá lá pronta na sua cabeça, mas você não consegue verbalizar, ela não consegue fluir na sua fala. Isso é uma aura que também acaba cometendo as pessoas com enxaqueca. Então a gente tem essas 3 auras e segue essa ordem, né? A visual é a mais comum, seguida da sensitiva ou sensorial, e a última mais comum é a motora, ela é a mais difícil de se encontrar. Fer, comecei a te seguir. Comia feijão todos os dias no almoço e janta. Agora somente 2 vezes por semana, já estou sentindo melhora. Muito obrigada. Ai, gente, que delícia. É assim que vocês me deixam feliz. Eu fico muito contente quando vocês voltam pra trazer o resultado de vocês. É muito gratificante. Falando nisso, você viu o feijão? Vocês viram? Eu postei hoje no Stories a quantidade do antinutriente, de toda aquela espuma, aquele gás que tava no feijão. E ele só saiu daquele feijão, por quê? Porque eu deixei ele de molho ontem. Deixei ele de molho ontem depois do almoço com rodelas de limão. E aí começou a sair aquelas borbulhinhas. Lavei, troquei essa água, coloquei pra ferver antes de cozinhar. E aí quando você coloca pra ferver, sai toda aquela espuma. Aquilo lá não era quase nada perto do tanto que eu tirei. Então é muito importante fazer isso com o feijão de vocês também. Ajuda a diminuir até 30% dos antinutrientes do feijão e diminui aquela sensação gasosa que a gente pode ficar depois de comer o feijão, tá bom? Minha filha toma leite e tem enxaqueca. Elisângela, aí você já tá matando essa questão do leite, tá? O que acontece? Leite é um alimento proibido? Não, mas o que acontece? O leite, ele é bastante inflamatório e alergênico. Então tem que tomar cuidado. Talvez, quantos anos tem sua filha? A Elisângela, inclusive, pediu pra mim um vídeo sobre enxaqueca nas crianças, né? Nos jovens, enfim, e eu vou fazer um vídeo sobre isso também. A Virginie perguntando do magnésio. Pode, querida, eu já respondi essa pergunta hoje, mas tem um vídeo sobre o magnésio também, que eu explico direitinho. Ele pode ajudar sim. Muitas pessoas têm observado uma diminuição de até 50% dos episódios de dor, mas isso vai depender de organismo para organismo. Antes de pensar numa suplementação de magnésio, o que eu sempre indico para as pacientes? Vamos começar a incrementar alimentos ricos em magnésio na sua dieta primeiro, tá? Fer, mas quais são mesmo alimentos ricos em magnésio? O magnésio a gente tem principalmente nos vegetais folhosos verde escuro. Então, espinafre, couve, brócolis, rúcula, agrião, todos eles são ricos em magnésio. Além disso, na semente de abóbora a gente acha muito magnésio também. Para quem gosta de comer amendoim, é uma ótima substituição. Você trocar o amendoim pela semente de abóbora torrada no forno com um pouquinho de sal. Sucesso! Vamos lá. Fer, crise de ansiedade provoca dor de cabeça? Sim. Por quê? Porque quando você tem as crises de ansiedade, eu fiz uma live sobre isso, depois dá uma olhada aí. Eu falo sobre essa relação entre ansiedade, depressão e enxaqueca, né? Elas decorrem de alterações neuroquímicas no nosso cérebro, então uma acaba puxando a outra. É muito, muito, muito comum pessoas com enxaqueca terem distúrbios de ansiedade e depressão, da mesma forma que é muito comum pessoas com depressão e ansiedade terem distúrbios de enxaqueca, tá? Então elas estão muito relacionadas.
Fer, tomo Pamelor para controlar a enxaqueca, pois tenho muita aura com dores. Pamelor faz parte dos medicamentos que são bastante indicados no tratamento preventivo de enxaqueca. Aí estão me perguntando qual tipo de magnésio. Vai depender muito do seu organismo, tá? Então tem o dimalato, tem o treotato. O treotato hoje, ele é o mais caro, mas é o que ele é mais absorvido pelo nosso organismo, tá? Mas é importante você conversar com o seu neurologista ou com a sua nutricionista sobre essa possibilidade, porque a nutricionista também pode ajudar a regular algumas coisas da alimentação antes de você iniciar essa suplementação. É o que eu sempre comento com vocês. A coisa mais importante antes de pensar numa suplementação é observar o seu prato, tá? Então, o que você tem comido, né? Não adianta a gente ficar suplementando um monte de coisa se a nossa alimentação não tá adequada, tá? Tem verde escuro no seu prato todos os dias, em todas as refeições? Se tem, muito provavelmente você não vai precisar fazer essa suplementação, tá? Por favor, quando puder, ensina exercícios respiratórios para melhorar a ansiedade e a insônia. Taninha, eu ensinei na live, procura aí, eu fiz a última live na quinta-feira passada. Eu ensinei exercício para controlar a ansiedade e melhorar, também ajuda a melhorar a insônia, aqueles exercícios. Mas eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, ou a gente pode fazer até uma live. Eu pensei em fazer uma live com exercícios para ansiedade e insônia, mas a maior parte da live a gente vai ficar em silêncio, assim, fazendo exercício. E eu não sei, não sei se vocês vão ficar. Eu fico na dúvida se vocês vão ficar mesmo comigo fazendo exercício ou se eu vou ficar aqui fazendo exercício sozinha. Então talvez eu grave um vídeo sobre isso, tudo bem? Obrigada, querida. Fer, quando dormimos durante o dia e acordamos com dor de cabeça, o que pode ser? É exatamente a soneca, tá? Então quem sofre com enxaqueca tem essa questão. Você não pode dormir nem de mais e nem de menos. E é assim, ó, se na sua rotina não existe um espaço pra soneca, tá? Você não tá habituado a ter esse espaço da soneca, um dia, uma única vez que você dorme e faz essa soneca, isso já gera um desequilíbrio no teu corpo. E aí já vai desencadear uma crise de enxaqueca. Mas vamos lembrar que a soneca do meio da tarde, ela não é recomendada. Por quê, Fer? Porque a gente vai tirar a soneca no meio da tarde, normalmente quando acontecem dois fatores. Ou porque a gente não dormiu direito, e aí o fato da gente não ter dormido direito de noite já pode ser um possível desencadeador de crises. Ou depois do almoço, porque a gente comeu demais, e comer demais também não é bom, tá? Então a soneca da tarde, de uma forma geral, ela não é boa, tá? A gente não recomenda mesmo. É preferível que você vá nesse momento fazer uma caminhada que vai te ajudar na digestão, por exemplo, fazer uma atividade que te mantenha mais acordado e aí você deita um pouco mais cedo na hora de dormir de noite, tá? Do que fazer essa soneca da tarde. Porque é muito comum, você tá bem e aí você faz a soneca, quando você acorda, pum, uma palada na cabeça, veio a dor, tá? Vamos lá. A Vi perguntando, indica quiropraxia para melhorar e soltar o pescoço? Indico, quiropraxia é uma ótima para soltar o pescoço, tá? Se você tem como fazer um acompanhamento com quiroprata, faça. Ele pode contribuir bastante. Mas a gente tem que lembrar que essa dor no pescoço, ela é um acúmulo de tensão, tá? Esse acúmulo de tensão, ele vai sendo acumulado dia após dia. Então não adianta a gente fazer uma liberação um dia e depois continuar com o mesmo estilo de vida, tá? A gente tem que mudar esse estilo de vida. Fer, como é que eu posso fazer isso nesse caso de pescoço duro, por exemplo? Alongamentos matinais, né? Fiz um vídeo já sobre 9 alongamentos matinais para vocês fazerem. Eles são ótimos e muita gente tem colocado já ele como rotina na sua vida e já tem melhorado, tem observado uma melhora nas crises de enxaqueca. Bom, vamos lá? Obrigada, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Você tem me ajudado muito. Até sair diagnóstico, eu uso suas dicas, compressa fria e quando o músculo fica dolorido, morna. Ótimo, tá bom? Quando é na cabeça, vamos sempre lembrar, tá, gente? A compressa na cabeça a gente faz fria, tá? Agora, se a gente tá com aumento de tensão na cervical ou se a nossa dor tá vindo da cervical, aí a gente faz uma compressa quente na cervical, tá? Mas a cabeça em si, a compressa tem que ser fria mesmo. A Renata comentando que a aura parece vagalumes. É isso mesmo, são pontinhos brilhantes assim. A Tita falando, oi Fer, eu tomo fravatriptano no início das crises. Resulta muito bem pra mim, pois não evolui. Mas quais são os efeitos secundários? Olha, dessa medicação específica, eu vou até anotar aqui, porque não sei os efeitos colaterais dessa medicação, não. Preciso
Vou até anotar aqui, tá? Pra não esquecer. E eu volto... Frovatriptano. E eu volto pra você com uma resposta sobre essa medicação. Pode ser? Enxaqueca hormonal, TPM, não melhora com nada, muito ruim. Na verdade, melhora sim, tá? Se você tem ela exclusivamente no período menstrual, a gente tem que observar porque muito provavelmente existe um fator desencadeador que tá latente. Então, ele não é forte o suficiente para desencadear uma crise. Lembra que um fator sozinho não é forte o suficiente para desencadear uma crise. Então, ele é um fator que ele tá lá, ele tá alterado, mas ele tá quietinho. E aí, quando junta o período menstrual, que tem as alterações hormonais, ele potencializa e aí sim ele vai causar uma crise de enxaqueca. Então, muito provavelmente, quando você tem essa enxaqueca só no período menstrual, existe algum outro fator que está latente. Pode ser sua alimentação, pode ser seu sono, pode ser a falta de atividade física, pode ser os níveis do estresse. Normalmente, os níveis do estresse estão extremamente relacionados com essas pessoas que têm só no período menstrual, tá? Então tem que dar uma observada através do diário da enxaqueca. Eu tô tomando tupiramato há uns 2 meses e sinto muito formigamento nos braços e mãos. É normal? Esse sim é um dos efeitos colaterais que você pode apresentar com tupiramato. Formigamento, dormência, você pode ter espasmos musculares. Todos esses são sintomas que você pode apresentar como efeitos colaterais do uso do tupiramato, tudo bem? Vamos lá. Tem quase 1 mês que não tenho crise e 2 semanas pra cá... calma. E de 2 semanas pra cá, nem cabeça pesada. É muita felicidade, obrigada. É assim, gente, eu me derreto com vocês. Que delícia receber esse tipo de depoimento, né? Você é uma das pessoas que tá sempre assídua aqui, tá sempre buscando saber mais sobre a enxaqueca, né? Entender melhor sua dor, sempre pergunta, sempre interage. E é isso, né, gente? É aproveitar esse meio de informação, esse espaço para troca que a gente oferece aqui, tá? Porque informação é um dos primeiros pilares do método do empoderamento. É por isso que eu tô aqui todos os dias para vocês, para trazer a melhor quantidade de informações e a maior qualidade de informações possíveis. Por quê? Porque o que gera sofrimento quando a gente fala na enxaqueca? Um dos aspectos, tá, gente? Que gera sofrimento. Gera sofrimento a gente não saber o que tá desencadeando crise. Gera sofrimento a gente não saber o que fazer quando tem crise. Gera sofrimento a gente não saber se a gente vai conseguir solucionar ou não. Quando a gente acaba com esses 3 eu não sei o que causa, eu não sei o que fazer e eu não sei se tem solução, a gente diminui esse sofrimento que a enxaqueca causa. E essa é uma das formas que eu achei de poder ajudar vocês a diminuir esse sofrimento. A Andresa comentando. Acordei hoje e percebi que iria dar crise. Lembrei do gelo que você falou. Coloquei e olha, melhorou muito. Agora eu tô com dor leve. Andressa, toma cuidado. Fico muito feliz de você estar aqui. Mas toma cuidado que a gente tem que observar só o que são os outros fatores, tá? Então, você arrasou com gelo, tá? Melhor ainda seria se você colocasse e fizesse a automassagem. Não sei se você já viu, eu fiz uma live sobre isso. Mas... observar lá, não sei se você já faz seu diário da enxaqueca, mas se não faz, começa a fazer. Observar lá no seu diário o que aconteceu ontem de noite, o tempo de sono que você teve, o que você comeu na janta. Tudo isso pode ter influenciado para que você começasse a entrar em crise. E aí, por mais que o gelo tenha ajudado a você não entrar na crise em si, o fato da dor ter começado a ficar levinha agora, né, ter ressurgido levinha agora, quer dizer que o fator estressante continua aí. Então, ele tá no seu dia hoje. Pode não ser o mesmo fator estressante de ontem, tá? Que fez você acordar com esse comecinho, uma sensação de dor. Mas você tá com um fator estressante aí, agora, tá? Faz o gelo e depois, com calma, dá uma analisada no seu diário, tá? Vamos lá. Fer, não pode comer nenhum tipo de castanha ou amendoim? Olha, o amendoim em si não é bom, tá? Porque a gente já conversou aqui na live com a Nutri, com a Nath Reis. Ela já explicou que existem vários componentes alergênicos nesse amendoim e até cancerígenos, dependendo da origem dele, tá? Então tem que tomar cuidado com o amendoim. Castanhas a gente pode consumir com moderação, tá? Se for possível, dependendo do que você quer consumir, deixar de molho e depois você torra ela de novo no forno, que aí ela volta a ficar durinha,
tá? Quando a gente deixa ela de molho, a gente diminui aqueles antinutrientes, que a gente já comentou, eu fiz um vídeo sobre isso. Gente, vocês arrasaram, tem muitas perguntas ainda, mas o Instagram acabou de me avisar que tá acabando meu tempo, tá? Então, quem quiser deixar mais perguntas, no domingo eu abro um post só pra vocês mandarem as perguntas de vocês e abro um stories pra isso também. Deixa todas as perguntas que vocês quiserem pra mim no domingo, que eu volto. Se tiver muita pergunta, eu faço outra live na segunda e aí eu respondo todas essas perguntas pra vocês. Se tiver pouca pergunta, eu faço um vídeo, porque aí dá pra gente colocar o vídeo, não fica tão pesado. Agora, se tiver mais de 10 perguntas, a gente faz uma nova live. Tudo bem? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, de poder contribuir um pouquinho pra melhora de vocês. Eu agradeço muito todo mundo que entrou e que trouxe seu relato positivo da sua melhora. Pra mim, isso não tem preço. E eu espero vocês no próximo Fer Me Explica. Continuem acompanhando com a gente e a gente se vê. Beijo!